Olha, nós vamos tratar aqui sobre a classificação dos vegetais. Como a gente viu já em aulas passadas, a classificação dos seres vivos de hoje está um pouquinho diferente do que era, não é, há 10, 15, 20 anos. Hoje em dia, a gente classifica os seres vivos pela filogenia, né? Ou seja, pelo parentesco que os seres têm com eles próprios, né? Ou seja, a gente está agrupando segundo a genética deles, sobre o que tem lá nos seus cromossomos e na sua mitocôndria. Lembra lá atrás que eu falei para vocês que a gente deu uma aula sobre eucarióticos, seres eucarióticos, células eucarióticas, que aquelas células tinham uma estrutura chamada mitocôndria. E a mitocôndria, como vocês também já sabem, a gente recebe a nossa mitocôndria da nossa mãe, não é? Então dá para saber da onde a minha mãe veio, que lugar do planeta que minha mãe veio. Dá para saber da onde, que lugar do planeta que os meus ancestrais, principalmente da minha mãe, estavam estudando só o DNA das mitocôndrias. Não é? Muito bem. Então, baseado na filogenia, nós temos aqui as algas verdes. Essas algas verdes, antigamente, era classificada como vegetais. Hoje não são mais classificadas como vegetais. Por que elas eram classificadas por vegetais? Porque, primeiro, elas tinham células com paredes de celulose. Elas tinham clorofila A, o que os vegetais têm. Então, por características de aparência, não é? Elas eram classificadas dentro do mesmo grupo. No entanto, agora nós utilizamos uma outra forma de classificar, né? Ou seja, o ramo filogenético e as algas está fora, tá vendo? Grupo externo. Mas não é por causa disso que a gente não vai falar das algas, não. Vamos falar das algas agora, tá certo? Na aula de hoje. As algas hoje, elas são classificadas no reino protista. O professor Luiz já deu uma aula sobre classificação de reinos e falou sobre os protistas para a gente, não é? E o reino protista são seres eucarióticos, começa por aí, eucarióticos. E tinha toda lá uma classificação, características para classificar o reino protista. Hoje em dia, os biólogos fazem o quê? Aqueles seres que não têm uma determinação filogenética muito bem definida ainda, um dia terá. Mas aquele que não tem ainda uma classificação definida, eles colocam no reino protista. Tá certo? Então, o reino protista é um grupo polifilético, ou seja, tem organismos de todas as origens filogenéticas que tem por aí, que a gente não conseguiu determinar muito claro ainda. Na medida que se vai estudando, se vai colocando esses indivíduos neste ou naquele grupo. Certo? É um grupo cujos representantes não apresentam ancestralidade em comum. Tá certo? Abrigando os organismos eucarióticos, tem que ser eucariótico, tá certo? Que não possuem ainda uma classificação bem definida. Outrora, lá no passado, né, as algas eram consideradas pertencentes ao reino Plante.
as algas costumavam ser classificadas como reino plant. Hoje, a maioria dos biólogos classificam as algas como integrante do reino protista. Tá certo? Eu vou preparar uma aula depois para a gente que fala sobre esta nova visão de classificação dos seres vivos. Tá certo? Eu vou preparar uma aula para a gente, para ficar mais claro sobre isso, tá bom? As algas são organismos que vivem em ambiente aquático ou úmido, não é? A gente vê em postes de árvores por aí algumas algas que ficam penduradas, os líquenes. Já falamos dos líquenes, tá certo? Elas podem ser unicelulares, ou seja, ter uma célula só, ou podem ser multicelulares, pluricelulares, né? Filamentosas. As pluricelulares, antigamente, eram classificadas como talófitas. Então, é possível que vocês encontrem em algum lugar, em alguma bibliografia, esse grupo de vegetais, não é? Talófitas. No entanto, hoje já não são mais vegetais, então, tá? E chamavam-se talófitas porque as algas pluricelulares formavam um talo, tá certo? Um talo. Geralmente, com parede contendo celulose, tá vendo só? Com parede celular contendo celulose, ou seja, as algas, elas têm nas suas células a parede celular de celulose, o que os vegetais também têm. E tem aqui, ó, clorofila A, certo? Elas têm cloroplastos, portanto, fazem fotossíntese, ou seja, elas são autotróficas. Então, veja só, são muitas características pertencentes também aos vegetais. Por isso, antigamente, colocavam-nas junto com os vegetais. Embora as algas tenham todas essas características muito semelhantes com as características dos vegetais, elas não pertencem ao mesmo ramo filogenético. Então, elas não podem ser classificadas como vegetais verdadeiros. Tá certo? Eu já até ouvi essa expressão, vegetais verdadeiros. Tais organismos, as algas, não é? Elas têm várias formas de divisão. As unicelulares, elas dividem-se por bipartição, não é? Por bipartição. Pode ser também por fragmentação, quebra no meio e elas se regeneram. Ao regenerar, elas dão origem a dois outros organismos, né? Zoospira. Esse zoospira é uma célula flagelada, que tem um flagelo, parece um espermatozoide, né? A gente chama de zoósporos. Esses zoósporos, eles nadam até um determinado substrato, grudam lá no substrato e formam uma nova alga, certo? Elas também, as pluricelulares, se reproduzem sexuadamente e podem ocorrer, em algumas espécies, alternância de geração. Não é? O que é alternância de gerações? Você tem uma geração que se reproduz sexuadamente e outra geração que se reproduz assexuadamente. Será que eu falei certo? De novo, vamos repetir. Você tem uma geração que se reproduz sexuadamente e uma geração que se reproduz assexuadamente. Não é? Então, veja só. Esse indivíduo que se reproduziu sexuadamente, ele tem nas suas células pares de cromossomos. É o que a gente chama de 2N cromossomos. Este organismo produz gametófito e ovócito. Não. Espermatofito
espermatofita e ovócito. O ovócito cai no chão e produz um organismo que vai produzir um óvulo. Essa estrutura cai no esporófito. Desculpa a minha confusão. Produz aqui um esporófito. Esse cai no chão, forma um espermatófito. Esse espermatófito vai produzir células sexuais masculinas. Então, veja, um organismo que se reproduziu sexuadamente, ele vai produzir agora, vai ser reproduzido assexuadamente. Produz dois organismos N dentro das suas células. Não tem pares de cromossomos. Tem cromossomos, tem exemplares ímpar de cromossomos nas suas células. Tá certo? Esses organismos produzem espermatófito e produzem o óvulo. O espermatófito vai nadar no mar, na água, e vai fecundar o óvulo. Quando fecunda o óvulo, vai produzir outro ser igual a esse. Tá certo? Nós vamos dar uma aula sobre isso mais para frente, com maiores detalhes. Tá claro? As algas, o estudo das algas, não é? É chamado de ficologia. Vê que coisa importante isso. O botânico, ele estuda os vegetais. O ficólogo estuda as algas. Tá certo? Elas são classificadas principalmente pelo pigmento que elas contêm, tá certo? Que dão cor para ela, além da clorofila. Você já sabe que a clorofila é um pigmento verde. E as algas, elas são coloridas. Elas podem ser só verdes também, pode ter só o pigmento verde. Mas a maioria delas tem outros pigmentos também. E elas são classificadas de acordo com esses pigmentos. Ou ainda com as substâncias que elas armazenam. Tá certo? As algas unicelulares pertencem aos filos da Bacillarofita, Crisófita, Dinófita e Euglenófita. Já os filos que abrangem os representantes multicelulares, aquelas que têm muitas células, são a Carófita, Clorófita, Feófita e Rodófita. As algas, embora a gente não perceba, elas estão bastante presentes nas nossas vidas, não é? Elas podem ajudar a nossa economia ou podem atrapalhar a nossa economia. Você já deve ter ouvido falar na maré vermelha. A maré vermelha é a reprodução descontrolada de uma árvore dinoflagelada, né? Os dinoflagelados, essa alga, produz uma substância tóxica e lança na água que pode intoxicar um banhista desavisado que vai lá, né, se meter a besta a nadar naquela maré vermelha, ou como pode matar muitos peixes também, né? Matar outros organismos, outros frutos do mar que vivem na região que ela está se reproduzindo de forma descontrolada, tá certo? O nome mais adequado que se dá para a maré vermelha é de floração de algas nocivas, tá certo?
No entanto, a maioria das algas nos fazem bem, contribuem com a economia, não é? Você já deve ter comido sushi, aquela comida japonesa, né? Ou então temaki. Temaki vem enrolado também naquela alga que tem arroz, atum, tem aquelas tranqueiras lá dentro, que você come. Ou seja, a alga também entra na alimentação humana. Não aqui no nosso país, porque a gente tem um continente de país, né? Mas as ilhas, os países que são mais têm menos espaço para plantar, eles se lançam mais para o mar, como é o caso do Japão, né? E utilizam com maior frequência as algas na sua alimentação, tá certo? Outro produto tirado, não é, das algas é o agar. O agar é utilizado na ciência, é utilizado para fazer gelatina também, né? Muito embora a gelatina mesmo deveria ser feita com aquele tirado do osso, não é? Mas também é tirado da alga, certo? E a alga que a gente tira o agar é as rodofícias. Tá? Não tá, quem dividiu aqui não soube dividir direitinho, né? Mas tudo bem. Então, veja, o que é importante você guardar, você saber das algas? Que as algas existem, que elas vivem na água ou em ambiente úmido, né? Elas não precisam viver necessariamente dentro da água, mas o ambiente tem que ser muito úmido para elas viverem, que elas são multicelulares e que são unicelulares, dependendo do filo, da espécie que elas pertencem, não é? Que hoje elas são classificadas no reino protista, certo? Então, é isso que você precisa guardar das algas, tá bom? Até o nosso próximo encontro.